Deus os abençoe, mais uma oportunidade para falarmos das Escrituras Sagradas, meditarmos na Palavra de Deus. Nessa oportunidade, dando continuidade ao que eu estava falando da semana passada sobre a tribulação para a igreja, o aperto para a noiva, hoje quero focar um pouco mais nesse aperto, nessa questão do aperto. Mas, como eu disse, queria trazer mais algumas citações aqui sobre a igreja, a noiva, a igreja passando pela tribulação, a noiva escapando através do arrebatamento, para que possa reforçar o que eu já trouxe aqui na semana passada e que você tenha mais fundamentos da mensagem para isso, para estudar mais sobre isso, que tenha mais embasamento, né? Então, antes de eu entrar mesmo aqui no meu assunto, eu queria ler aqui algumas citações. Existe muito mais citações, centenas, porém, como nós não temos muito tempo para entrar em todas, eu vou trazer aqui mais algumas que eu separei aqui. Na mensagem As 10 Virgens e os 144 mil judeus, uma mensagem maravilhosa, muito usada para trazer um esclarecimento sobre esses três grupos, né? Os 144 mil, a igreja e a noiva. É uma mensagem importantíssima para ter essa distinção, né? E o profeta fala aqui a partir do parágrafo 186, eu vou ler só alguns parágrafos desta mensagem. Agora é tudo virgem. Agora aqui está o pequeno remanescente, não jogado fora, oh não, ela guarda, mas deixa de lado, ela pode usar para outra coisa. Vê? Mas não vai ser usado lá. A igreja é a igreja cortada. Agora eles terão que suportar o julgamento, porque eles passam pela tribulação, que é o remanescente. Agora você entendeu? Aqui vai a noiva, ela vai para casa. Aqui está o remanescente que sobrou. E aqui estão 144 mil no Monte Sinai, os judeus. Não são três noivas diferentes. É a noiva, o remanescente e os 144 mil. Exatamente. Aí o profeta vai fazendo essa distinção aqui. Lá no parágrafo 190 e 191 da mesma mensagem. Agora, quando a mulher ela forma em sua mente de que maneira ela tem um modelo aqui, ela forma em sua mente de que maneira irá cortar este molde, de onde será cortado. É isto correto? Bem, ela toma o que pensa que é suficiente e a melhor parte do molde. É isto correto? Porque é tudo do mesmo pano, porém ela coloca assim, ou talvez assim, ela os coloca ali. Depois ela pega a sua tesoura e o recorta. Agora, o que sobra é chamado de remanescente, correto? Agora, o que é este molde? Como era conhecido? Deus, antes da fundação do mundo, o qual conhecia o fim desde o princípio através da presciência, ele elegeu de onde cortar. Ele sabia a diferença entre Esaú e Jacó. Ele sabia a diferença entre o pecador e o santo. Ele conhecia a diferença. Ele conhecia a intenção de cada coração. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo e colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro e também o Cordeiro que seria sacrificado. E colocou nossos nomes antes dele ser morto. E a Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. E nossos nomes foram colocados no livro quando ele foi escolhido lá atrás para ser o Cordeiro que iria ser imolado. Nós fomos escolhidos para ser aqueles pelos quais ele foi morto. Vêem isto? Então, nesse detalhe, o profeta cita Esaú e Jacó, o próprio Paulo cita também em uma de suas cartas, antes que eles escolhessem, né,
a primogenitura ou não, lutasse por ela ou não, Deus, conhecendo de antemão, né, por essa presciência, Deus escolheu Jacó, Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Porque Deus, com a sua capacidade de ver o futuro, né, de prever o futuro, ele sabia qual seria a decisão de Jacó, qual seria a decisão de Esaú. E hoje também não é diferente. Então, Deus, conhecendo cada um de nós muito antes de nós manifestarmos neste mundo, ele já sabia qual seria a nossa decisão em relação à palavra. Agora, aí o profeta cita aqui escritura para se basear, que as virgens nécias, né, essa igreja que passa pela tribulação, ela vai ter que comparecer ante o julgamento. Aqui ele cita Daniel 7. Agora, eles terão que comparecer ante o julgamento, porque eles passam pela tribulação. Esse é o remanescente, compreendem agora? Aqui vai a noiva para casa, ela vai para o lar, aqui está o retalho que sobra, e aqui estão 144 mil no Monte Sinai. E aqui lá no parágrafo 194 ele cita Daniel capítulo 7. Por isso eu estou chamando a atenção para essa distinção de noiva e igreja, que a noiva ela é livre, ela não passa essa tribulação, portanto ela fica isenta desse julgamento lá do juízo do trono branco. Como eu disse na semana passada, ela está sendo julgada pela palavra dia após dia, a palavra trazendo ela a essa posição, a esse amadurecimento, a essa purificação, enquanto a igreja não alcança isso, portanto vai para a grande tribulação e ainda tem o juízo do trono branco, conforme Daniel capítulo 7, como o profeta está citando aqui. Agora, o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. É aí quando a noiva volta e estabelece o juízo. A igreja eleita, a igreja que tem sido tomada, retornará após aqueles 3 anos e meio, e depois daquele tempo, e lá em Apocalipse ele mostra isto. Diz que o restante dos mortos não viveram novamente por 1000 anos. Ele citando aqui as Escrituras. Mais uma citação aqui para reforçar. Deus se escondendo na simplicidade, né? Aquela mensagem pregada ali antes dos selos, naquela série ali de mensagens juntamente com os selos. No parágrafo 306, a noiva está perdoada, ela vai direto para a glória, em um arrebatamento. Isso mesmo. Ela, na minha opinião, o último membro será arrebatado um dia desses. Pode acontecer e você não sabe nada sobre isso. Lembre-se, é um segredo, uma descoberta secreta. Ele virá em uma hora que você acha que não. Você não saberá nada sobre isso. Ela irá embora, será tarde demais então. É saída secreta. Mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Parágrafo 251 e 252. Essa mensagem de 27/6/63. Mas este é o Senhor Jesus Cristo na forma do Espírito Santo, movendo-se entre seu povo, fazendo a mesma coisa que ele fez quando ele estava aqui na terra, se identificando com sua noiva, não a igreja. Há uma diferença entre a igreja e a noiva. Não pregando doutrina, porque eu não faço isso, mas para mim, humilde crença, a noiva passa. Ou a igreja passa pela tribulação, o 6º selo, para purificá-la. Isso mesmo. Mas a noiva, ela vai no arrebatamento antes disso. É hora de a noiva ser chamada. Então agora eu acredito que é a hora de chamar. Veja, isso sempre o profeta mostrando, apontando essa diferença. Como posso vencer? 25/8/63. Parágrafo 56. Agora ele disse: como você vai tipificar isso se aquela noiva sair, vai subir antes de passar pelo período da tribulação? Alguém perguntando aqui para o profeta, né?
Disse, eu tenho a escritura que mostra a você que a igreja está no período da tribulação. Eu disse, basta ler o 6º selo, isso é tudo. Ela está bem ali no período da tribulação. Mas descubra, pouco antes disso, a noiva se foi. Vê? Ela está na glória naquele momento. Ela não tem purificação. Aquele que crê em mim tem vida eterna e não entrará em condenação, nem em julgamento, mas passou da morte para a vida. Na mensagem, quando seus olhos foram abertos, eles o conheceram. 12/2/64. Só parágrafo 144. Agora, se Deus ressuscitou dos mortos e aqui está esta noite, ele o prometeu. Agora, seu corpo está assentado no trono de Deus. Ele tomou, assentado no trono, mas o Espírito Santo está aqui, o qual é Cristo, em forma de Espírito. A palavra Cristo significa o ungido, e aquela unção estava sobre ele. Está agora sobre a igreja, todos nós. Agora continua vindo, desde a justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, restauração dos dons, bem abaixo até o topo disto. Ele está vindo em minoria o tempo todo. Está junto agora. E agora há uma igreja e agora há uma noiva que sairá da igreja. Veja, a igreja passa pelo período da tribulação, não a noiva. Então, o tempo todo, o profeta mostrando essa noiva que capta essa revelação, sai de dentro dessa igreja, como nós vimos aqueles 2 grupos, de virgens nécias e prudentes, e essas prudentes possuindo o azeite. O azeite, o tipo do Espírito Santo, um tipo da revelação, o Espírito Santo, a palavra, Cristo, esses que recebem, que se tornam essa palavra, a revelação do dia, são levados, e os outros são deixados. Então, muito mais citações aqui poderíamos dizer, só uma escritura aqui, em Romanos capítulo 8, verso 30, Paulo diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Escritura maravilhosa, escritura que traz essa grande afirmação. E claro, pegando o 6º selo, os irmãos poderão ter muito mais esclarecimento acerca disso. No parágrafo 67, 68, 124 e assim por diante. 143 em diante. E enfim, existem muitas citações do profeta mostrando essa distinção. Por que isso é importante? Porque, como eu disse, a mensagem ela veio para esses 2 grupos, mas um caminha até certa parte e outro avança. E outro, ele se torna essa palavra, corpo-palavra do Filho do Homem, a palavra feita carne. E para aqueles que têm nos acompanhado, que eu tenho conversado, que me ouve falar muito dessas citações do profeta, uma escritura importante para mim mencionar para vocês é Malaquias 4, que as escrituras nos prometem esse Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, que diz respeito a essa tribulação que eu estou falando. Agora, antes dessa tribulação, foi prometido esse profeta. Então, quando eu estou citando essas afirmações, foi através deste profeta. Você que ainda não conhece, é importante conhecer para que isso faça sentido. Como na primeira vinda de Jesus Cristo tinha ali o Elias, que era João Batista, na segunda vinda, o qual nós estamos vivendo, também não é diferente. Então, se você não recebeu este profeta, você está em muita desvantagem. Porque, lembrem-se, a Bíblia fala que essas virgens, esses 2 grupos, eles ouviram um alarido. E o alarido é soado através
de um mensageiro, de um trombeteiro. Se você não recebeu esse mensageiro, então você não ouviu esse alarido. Então é importante que dê ouvidos a esse alarido, a essa mensagem que Deus vindicou nos nossos dias para que nós pudéssemos ser preparados para esse grande momento. Então, dito isto, sempre agradecendo aos nossos irmãos que têm tido esse apreço, essa atenção, essa humildade por nos acompanhar. Nós aqui, com toda a simplicidade e humildade, queremos compartilhar deste pão vivo que desceu do céu, que é essa palavra, este alimento espiritual para o nosso tempo, né? Hoje a leitura base para entrar neste assunto, o aperto chegou para José, é em Gênesis capítulo 37, onde conta ou inicia contando a história de José. José, claro, um personagem extraordinário, que foi um dos tipos perfeitos de Jesus Cristo, e nós temos um dos quadros mais lindos das Escrituras. Hoje, com a ajuda de Deus, eu gostaria de trazer um ângulo acerca dessa história de José, acerca desse evento, desse personagem que muito inspira os eleitos e que muito manifesta Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Como tratamos, na semana passada, muito sobre a igreja, passando pela tribulação, mostrando aqui alguns motivos, como o tríplice propósito do sexto selo, que está ali em Apocalipse 6, que está ali em Mateus 24, apontando aqui vários motivos que fizeram com que a igreja não fosse arrebatada e passasse pela tribulação. Se não bastasse, essa igreja, ela persegue, de certa forma, a noiva. Ela desenvolve um ódio, um sentimento contra a noiva. E nós vamos ver aqui, através desse estudo, que principalmente por causa da revelação. Porque José, claro, o tipo perfeito de Cristo, de Jesus, como nós estamos esperando esse José, porém, ele também tipifica esses eleitos dos quais, nos nossos dias, são aqueles que captam a totalidade da palavra, que recebem a revelação do dia, que reconhecem o seu dia, sua mensagem. Então, José também tipifica estes. Então, eu quero entrar neste ângulo ali da vida de José. Então, eu vou ler aqui alguns versículos de Gênesis 37, depois nós podemos tomar mais versículos aqui deste capítulo. Você pode ler todo o capítulo para dar início a essa pequena meditação. A partir do verso 12. E aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai, até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Já pulei lá para o 18 agora. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E cobriram e combinaram entre si. Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Até aqui, por enquanto, e eu vou lendo aqui mais versículos para contextualizar esse texto. Mas uma breve oração aqui para continuarmos. Senhor Deus eterno Pai, nós te pedimos que o Senhor possa tomar o total controle, ungir os meus lábios, dar-nos inspiração, unge através do Teu Espírito Santo, para que eu possa
falar a Tua palavra, que ela possa ser, ó Deus, de edificação para os meus irmãos, para os ouvintes, que o Teu Espírito Santo possa abri-la para nós em mais esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, trazendo aqui esses versículos, a maioria de nós conhecemos, né, essa história de José, e aqui, a essa altura, José já tinha tido aqueles sonhos, já tinha causado ali esse sentimento nos seus irmãos. E quando nós trazemos para os nossos dias, indo por este ângulo de José sendo um tipo desses cristãos, desses indivíduos que recebem a revelação da palavra, é interessante você observar que José estava recebendo a visão, a revelação por Deus de eventos futuros, de eventos que aconteceriam no futuro. E se você observar no grupo da mensagem, há uma minoria que está crendo, que está alcançando uma revelação de eventos futuros. E essa minoria, ela está sendo, de certa forma, odiada, perseguida, descartada por esses irmãos. Porque José não foi vendido pelos árabes. José não foi vendido por outras nações. Foi pelos seus irmãos. Foi por aqueles que eram filhos de Jacó. Jacó, como todos nós sabemos, Jacó era um tipo da graça. Todos eles eram filhos de Jacó, da graça. Todos eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, nós podemos notar que estes irmãos que conhecem o Deus de irmão Brana, estes irmãos que receberam esta mensagem, por causa destas revelações futuras, por causa desta visão futura, eles começam a odiar, a desenvolver um sentimento, uma perseguição contra esses indivíduos, contra este grupinho tipificado ali por José. Então você já vai formando esse quadro atual que estamos vivendo e que nós vemos aqui nas Escrituras sendo repetido. A mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, do parágrafo 243 em diante, pregada em 29/7/53, aqui nós temos um paralelo de Israel no Egito e que nós vemos entrando aqui sobre a igreja hoje, que é o Israel espiritual. Nós vemos esse paralelo lá quando Israel estava no Egito, né? As pragas caindo, tantas coisas acontecendo, como está acontecendo hoje, mas veja como estava Israel ali no meio daquela situação toda. Agora, olhe para trás no Velho Testamento. Quando você vê as pragas caindo, eles estavam no Egito, não eram? E Deus estava trazendo seu povo para a terra prometida. Isso está certo? Israel nunca recebeu uma praga. Assim como as pragas, antes de irem, eles entraram em Gósen. Isso está certo? E o sol nunca escureceu, nenhum mosquito apareceu, nenhuma rã estava lá, nenhum piolho estava lá, nenhuma tempestade estava lá, nenhum raio estava lá, nenhuma matança de gado estava lá. E tudo o que eles tinham foi preservado em Gósen. Isso está certo? É um tipo de igreja... É um tipo de igreja que vai logo antes do período da tribulação. Então veja, nesse quadro aqui, o profeta está tipificando a noiva. Israel, mesmo no meio daquela adversidade toda que estava acontecendo, o Egito aqui está sendo um tipo da igreja e Israel um tipo da noiva,
que estava sendo tirada, que estava sendo livrada daquela tribulação que o Egito estava sofrendo. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça, sua redenção está próxima, vê? Agora observe, a tribulação vem. Quando chega a tribulação, a noiva sobe. Lembre-se, apenas uma igreja comum sem o Espírito Santo passa pelo período da tribulação. Veja um dos principais detalhes. Ela não alcançou o selamento, ela não alcançou o batismo do Espírito Santo na alma, portanto fica aí para o período da tribulação. No parágrafo 267 dessa mesma mensagem, o profeta relacionando aqui com Mateus 25, olha que interessante. Elas foram para tentar orar, então, para receber o Espírito Santo. Que ali, a parábola, Jesus fala que elas foram comprar, né? Quando elas perceberam que não tinha o azeite, que ficaram ali para o lado de fora. Aí o profeta está traduzindo isso para a linguagem da realidade nossa. Como que elas foram tentar comprar isso? Como que se busca o Espírito Santo? Veja, foram tentar orar para receber o Espírito Santo, mas a dispensação gentílica havia terminado e a perseguição se levantou. E ele disse, elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde haverá pranto, gemido e ranger de dentes. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos vivendo exatamente no término dessa dispensação. Por quê? Vimos como ela se iniciou, lá em Daniel capítulo 3, e os acontecimentos estão se repetindo nos nossos dias. O profeta nos chama a atenção, e isso trazendo essa realidade do final dessa dispensação, o profeta agora mostrando. Quando elas foram buscar, já era tarde, já tinha terminado o tempo para os gentios. Então veja que momento estamos vivendo. O tempo de buscar é agora. Por isso elas são chamadas de nécias. Tardaram, não tiveram esse senso de urgência. Efésios capítulo 4. Então elas não tiveram esse senso de urgência para saber o momento que elas estavam vivendo. Porque através desse entendimento da hora, do momento, elas teriam essa busca, esse desespero para alcançar o Espírito Santo, esse azeite, já que elas não tinham. Orando, lendo a Bíblia, lendo as mensagens, clamando. Agora, aproveitando aqui, trazendo um quadro sobre o quíntuplo, que nós temos tido, né, tantos questionamentos de irmãos que hoje não estão mais crendo, né, nesses ofícios que Deus tem para o aperfeiçoamento do corpo, né. Só que nós sempre precisamos voltar nas Escrituras, né, precisamos voltar nas Escrituras Sagradas, porque as pessoas, nós vemos que vai passando o tempo, as pessoas começam a ter suas próprias interpretações e começam a divulgar essas suas interpretações, começa a repetir isso e daqui a pouco vira uma doutrina. Porém, devemos sempre voltar ao que Deus disse, ao que o mensageiro disse. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. É uma escritura bastante conhecida, mas que é importante mencionar. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, aqueles que têm rejeitado, que têm achado que isso não precisa mais, eles estão deixando de ser edificados, estão deixando de ser aperfeiçoados. E quando nós falamos do aperfeiçoamento, esse objetivo é de chegar à perfeição. E se não chega a essa perfeição, não chega a essa adoção, a essa maturidade que é exigida para os filhos de Deus nos nossos dias. Então você está vendo que sem esse quíntuplo, a pessoa não vai conseguir chegar à estatura do varão perfeito. É simples assim. É só nós voltarmos aqui às Escrituras. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, que eu acabei de falar. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, essas interpretações, essas ideias de homens que vêm sendo propagadas nos nossos dias. Não se esqueça de Mateus capítulo 24, verso 24. Se possível fosse, enganaria ou iria iludir até mesmo os eleitos. Mas não é possível. Nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se mesmo em amor. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, meu irmão, o corpo, como nós temos aqui a mão, né, que simboliza esse quíntuplo, né, que exemplifica, se falta um dedo, o corpo está incompleto. Então, se falta um ofício na sua igreja, ou para você, falando como indivíduo, talvez no grupo onde você está não tenha todos os ofícios, mas hoje nós temos a internet e ao redor do mundo, ao redor da nação, Deus tem levantado esses ofícios porque a noiva ela é universal. Então, de alguma forma, Deus tem os seus instrumentos para esse aperfeiçoamento da noiva. Agora, se você não está preocupado com isso, você está sendo prejudicado. Não irá alcançar esse aperfeiçoamento, essa maturidade. E já que estamos falando de pessoas que ficam para a grande tribulação, a igreja, esses indivíduos, também está muito ligado a isso. Porque rejeitam o ensino, rejeitam o que Deus tem trazido para os nossos dias, que é esse ensinamento da palavra, essa chuva temporã que foi prometida pelas Escrituras, e ela, como Deus tem um programa, e quando Deus inicia, Ele vai fazer, Ele vai repetir aquilo, porque Deus é perfeito, Ele não precisa melhorar aquilo que Ele fez. Então Deus traz um ensino através desse ofício de mestre, e muitas pessoas têm rejeitado. Só o pastor, você não terá todo o corpo, você não terá o aperfeiçoamento, ficará faltando algo. Ou só com o mestre faltando o pastor, ou só com o apóstolo e faltando o profeta, você ficará incompleto. É como Paulo está dizendo, o corpo faltando um membro, ele está incompleto. E Jesus vai vir buscar um corpo completo, como ele ressuscitou o corpo de Jesus. Estava completo, sem nenhum osso quebrado. Não estava faltando uma mão, um pé, o corpo foi completo. Então vamos dando continuidade. Na mensagem Israel e a Igreja,
primeira parte para dar mais uma reforçada aqui nisso que estou falando. Essa mensagem empregada em 25/3/53, falando sobre o quíntuplo e eleição. A partir do parágrafo 73. Bem, eles dizem, eu não preciso que ninguém me ensine. Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que ele estabelece alguns na igreja. Aí o profeta citando aqui Efésios capítulo 4, verso 11. Deus coloca na igreja como mestres e isto fica estabelecido. Por que ele colocaria mestre aí se o Espírito Santo fará todo o ensinamento? Vê? O que as pessoas precisam é de que seus cérebros sejam batizados, além da água, correto? Perdoem-me esta expressão cortante, mas eu gosto que penetre profundamente. O profeta tinha essas expressões fortes para as pessoas absorver aquilo. Às vezes nós precisamos falar um pouco mais firmes para despertar, para que isso penetre, como o profeta está dizendo, né? Queremos um avivamento e, irmão, você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isto, você tem que dar pontapés em Satanás. Não argumente com ele. Tome sua posição e fique aí. Eu batalhei com ele ao redor do mundo. E todo cristão que alguma vez se posicionou com Deus tem que batalhar com ele. Mas se você sabe pelo que está posicionado, e você sabe que é a verdade, é o assim diz o Senhor. Você pode ficar aí. Então não tem discussão. Os irmãos que caminham por essa linha, defendendo, não precisa de pastor agora, é congregar em casa ou sei lá como, está fugindo das Escrituras. Não vão alcançar o aperfeiçoamento. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos de todo esse aparato que Deus nos concedeu para chegarmos a essa perfeição, a não ser que estamos dispostos a ficar para essa grande tribulação, né? Aí é outra história. Então o profeta vai dando aqui o esclarecimento. Isto não faz deles israelitas. Agora observe, o que você está tipificando, irmão Brana? Eu estou tipificando a igreja. Nem todos os que confessam a Cristo são cristãos. Nem todos que vão à igreja são cristãos. Nem toda a semente de Abraão tinha promessa. Porque Abraão teve outros filhos, né? Com Quetura, depois que Sara faleceu. Agora, eu quero que vocês se acalmem apenas por um momento. E Judas estava com eles, correto? Judas estava tanto quanto um pato numa poça. Ele estava gritando e alegrando-se também. Então, voltando aqui, vou parando para fazer uns comentários. José, os seus irmãos estavam ali ao redor de Jacó, tendo o avivamento, tendo a graça que era Jacó, tanto quanto José. E nós podemos ver aqui o profeta trazendo ali nos dias de Jesus. Judas estava operando ali através de oração, curas, quem sabe até milagres. Todo aquele avivamento estava acontecendo com Judas, tanto quanto acontecia com os outros discípulos. O que diferenciou? Quando chegou no momento de ser batizado com o Espírito Santo. O profeta mostra. Quando chegou o momento de receber o batismo do Espírito Santo, o Pentecostes, aí o Judas pulou fora. Mas ele estava todo o tempo ali junto com seus irmãos. Jesus ali, né, sendo o José, Judas ali, os seus irmãos,
né? Exatamente como na história de José, vendeu Jesus, traiu Jesus. Mas Judas não estava ali se avivando através da unção do Espírito Santo? Aí nós temos a parábola da chuva caindo sobre justos e injustos. Veja como esse quadro está sendo tão nítido nos nossos dias. E o profeta falando, uma afirmação forte de fazer, nem todos que afirmam ser cristãos, nem todos que vão à igreja, nem todos que estão na mensagem, nem todos que afirmam crer no profeta, de fato creem, de fato são. Por quê? O que vai fazer essa distinção? É justamente nesse momento que o Espírito Santo vem através deste ensino da palavra aberta. Porque, irmãos, voltamos nas Escrituras. Quando o Assuero estava estimulado pelo vinho, ele desejou colocar semente na sua esposa Vasti. E qual é o tipo do vinho na Bíblia? Estímulo, revelação. Ou seja, ele estava estimulado pela revelação e através daquele estímulo ele queria colocar semente na sua esposa. E não ocorreu isso nos nossos dias? Se nós voltamos nos dias do profeta, a manifestação do Filho do Homem através do William Branham, quando chegou esse momento da palavra sendo aberta, Deus estimulado, quando ele foi colocar semente nos pentecostais, eles o rejeitaram. Aí aconteceu, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, o Espírito Santo foi rejeitado. Eles não quiseram, e aí eles foram repudiados como Vasti. E hoje, no contexto da mensagem, não foi o que aconteceu com as virgens nécias? O que faltou para elas? O Espírito Santo. E o que está acontecendo com essas igrejas, com esses indivíduos? Quando a revelação tem vindo, quando o Espírito Santo tem vindo, estimulado através da revelação, para colocar semente nesses indivíduos, eles têm rejeitado. Porque Judas não alcançou esse ponto, essa etapa, essa terceira etapa, esse selamento, esse casamento. E nós estamos bem neste momento. Por isso, está cada vez mais nítido. Por quê? Chuva temporã e chuva seródia. Ensino e colheita. As árvores estão mostrando quais são seus frutos. Veja o profeta falando: mas quando ele chegou ao Pentecostes para receber o batismo do Espírito Santo, ele o recusou e traiu Jesus. E este foi o anticristo. E este espírito hoje, irmão, veja a afirmação do profeta. É algo pesado, mas o profeta que está falando. E este espírito hoje virá e ensinará justificação pela fé e tudo mais. E vai se mover até o batismo do Espírito Santo. E então mostrará suas cores. Veja que coisa. Chegam até o batismo do Espírito Santo. Mas quando o batismo do Espírito Santo vem, a revelação da palavra na sua totalidade, eles mostram suas cores. Não é o que nós estamos vendo? Olhando ao redor? Quantos tiveram experiências nos grupos que estavam? E quando a palavra veio,
tiveram que sair porque houve uma completa rejeição, houve um combate contra a palavra? Porque é o momento de mostrar as cores. Pregando justificação, santificação, os rudimentos, as doutrinas. Pregando que Deus enviou um profeta. Contando as histórias deste profeta. Veja que quadro. E, no entanto, é o espírito anticristo. Porque rejeitou o batismo do Espírito Santo. Ah, mas tem grande parte da palavra. E o que a Bíblia diz, se rejeitar um tio ou um J, se tentar acrescentar, se tirar ou acrescentar, porque repete o evento de Eva lá no Jardim do Éden. Exatamente aquele evento. Antes de Eva, tipo da igreja, receber a semente de Adão, conceber de Adão, o que ela fez? Cedeu o seu ventre para conceber da incredulidade, da semente da discrepância. Ou seja, quando ela ia chegar ao ponto do batismo do Espírito Santo, porque a palavra é a semente. Através do batismo do Espírito Santo, nós vamos gerar a palavra. Aí é Cristo em nós. E aí o profeta cita, aqui no parágrafo 83, observe as 10 virgens que saíram. Todas aquelas virgens, 5 delas eram nécias. 5 tinham óleo em suas lâmpadas. O que é o óleo? O Espírito Santo. Vê? Elas eram todas virgens, boas vidas, vidas limpas. Não é que as pessoas são ruins, más, que os líderes, que os pastores. Não é isso. Todas elas eram virgens. Contudo, um grupo tinha azeite e outro não. Você diz, bem, irmão, eu não vou a danças, não vou a shows. Estas são apenas coisas morais, a menos que haja recebido algo sobrenatural. Não porque você gritou, não porque você falou em línguas, porque você pulou, não porque você fez isto, mas algo sobrenatural tem acontecido aqui dentro. E te mudou e colocou em você um selo de amor em Deus. Você está ancorado, correto? Ora, você não crê? Eu creio em gritar, creio em todas estas coisas, mas não é esta a resposta. Agora, Abraão recebeu a promessa, Isaac veio, vocês conhecem os sacrifícios. Eu tentei mostrar a vocês que aquela igreja lá atrás, que foi chamada por eleição de Deus, assim como ela é hoje, ele chamou a Abraão através da eleição. Ele chama a igreja através da eleição. Ele deu a promessa a Abraão. Através da eleição. Por isso a Escritura, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque essa escolha está conectada à eleição. Deste grupo, falando de virgens, Mateus 25, que ouviu o alarido, muitos foram chamados. Muitos vieram para a mensagem, ouviram esse alarido. Mas se tratando de eleição, como diz a Escritura, poucos são escolhidos. Abraão creu nela e ele chama a igreja hoje. Você crê em Jesus Cristo? Então primeiro creia. Então Deus circuncidou Abraão e seus filhos, sua descendência. Circuncidaram-se como um sinal. E ele te dá o Espírito Santo hoje como um sinal. O que faz o Espírito Santo quando ele vem ao ser humano? É para circuncidar. Não disse Estevão, assim em Atos capítulo 7,
quando ele disse: ó, vós incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. O Espírito Santo é uma circuncisão. Corta a carne excedente, todas as coisas do mundo. Isto te circuncida para longe das coisas do mundo, do amor da carne, do orgulho da vida. Isto te circuncida destas coisas. Vai cortando, até o ponto que se encontra nesses indivíduos apenas o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a esta vinda, a este rapto, a essa transformação acima de todas as coisas. E é claro que isso traz uma vida de rendição. E isso exige uma vida de sacrifício. Porque essa carne, ela pende para as coisas terrestres, ela pende para o que é do mundo. Mas através da circuncisão, por isso, irmãos, sem o batismo do Espírito Santo não tem jeito. A pessoa vai ir até certo ponto ali, tentando, através, quem sabe, de um pastor duro ali, de pais que vão e são duros e vão exigindo, são exigentes, mas chega a determinado ponto que aquela pessoa, ela precisa ter as experiências dela. Se ela não chegar a esse batismo do Espírito Santo, ela não vai conseguir. Porque é o Espírito Santo que vai fazendo essa obra, que vai cortando esses desejos, que vai eliminando. E cada vez mais as suas vontades vão ser submetidas às vontades de Deus. Agora vamos lá. 112. Aqui está José, um tipo perfeito, estando ali como os judeus retornando nos últimos dias, no fim para entrar no milênio, quando os judeus serão salvos novamente. E eles olharam, e José, você sabe como ele foi enviado ali, como Israel enviou ali a seus filhos. Eles tinham um pouco de grãos, eles estavam morrendo de fome, e José tinha interpretado o sonho do rei, e como eles armazenaram grãos, o único lugar no mundo que tinha comida. O perfeito tipo da igreja hoje. O único lugar que tem alimento espiritual é repartido no reino de Jesus Cristo. Vocês poderão ir e tomar velhos credos da igreja e recitar alguns credos dos apóstolos. E o que vocês queiram fazer. Mas, irmão, o Espírito está na igreja do Deus vivo que é nascida de novo. E é o único lugar onde há alimento. E esses judeus vão reconhecer isto num destes dias. E eles estão vindo. Tipo perfeito hoje. Muitas igrejas, muitas pessoas com a mensagem na mão, com a Bíblia na mão, mas estão com fome. Como diz as Escrituras. E nesses dias as pessoas correriam de lá para cá, com fome, não de pão, com sede, não de água, mas da palavra de Deus. Porque uma coisa é ter a Bíblia, as mensagens na mão, mas estando fechada, de nada adianta. Não se pode alimentar do alimento da hora se a palavra não estiver aberta. Mas no local onde a palavra está sendo aberta, aí se pode alimentar, como diz as Escrituras, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Na mensagem Israel e a Igreja, agora na segunda parte. Essa foi pregada 26/3/53. A primeira parte foi pregada no dia 25, um dia antes. Então, a partir do parágrafo 36. Israel ali no Egito agora é um tipo da igreja sendo chamada para fora. Aí o profeta cita ali o Êxodo, no primeiro capítulo. Israel situado no Egito depois de José.
Agora, isto me tomaria cerca de uns 30 minutos, eu tentarei resumir isto quanto puder. Agora, eles estavam situados no Egito por causa da seca. Isaac indo, tomando os patriarcas, eles viveram eles em Gósen, mas José, quando ele morreu, uma bonita ilustração, ele faz menção da saída dos filhos de Israel e faz menção concernente aos seus ossos. Aquela escritura de José falando para eles tirarem os seus ossos dali, quando Deus os visitasse outra vez. Então, Israel dentro do Egito, a noiva sendo tirada da igreja. Dentro desta igreja, falando da mensagem, a noiva está sendo tirada. Só que nesse êxodo da noiva, que nós estamos vivendo este terceiro êxodo, né, a igreja é tirada do mundo e a noiva é tirada da igreja. Mas nesse êxodo gera uma perseguição, como eu estou tratando aqui, citando esse quadro de José, um tipo da noiva. Que a igreja, ela rejeita a revelação, como nós estamos vendo. Ouçam, quando eles construíram o templo de Salomão, qualquer um de vocês, pedreiros aqui agora, podiam captar isto muito bem. Eles trouxeram cedros do Líbano, trouxeram almar para Jope e os puxaram com carros de boi e assim por diante, vocês sabem. Então eles cortaram todas as pedras ao redor do mundo. Um tipo ali dessa noiva, porque ali formando esse templo físico, um tipo também do templo da noiva do corpo de Cristo. Né? Uma pedra de cada parte do mundo, né? O indivíduo eleito vindo de cada parte, dos 4 cantos da terra, tudo isso sendo tipificado aqui. E eles os trouxeram de todas as partes. Mas quando eles se ajuntaram, elas formaram uma perfeita alvenaria. E em 40 anos de construção do templo, não houve um barulho de serra ou de um martelo. O 7º selo, Apocalipse 8, e fez silêncio. Veja que essa pirâmide de Enoque, você não ouvia naqueles dias, ela sendo construída, não foi através de martelo, não foi através de barulho como a Arca de Noé, que era algo que todo mundo podia ver. Madeira sendo carregada, sendo cortada, não sei se com machado, com o que Noé cortou ali, mas estava havendo um barulho, estava havendo um evento sendo visto por todos, algo externo. Mas aquela construção da pirâmide era algo em oculto. Aquela comunhão que Enoque estava tendo com Deus era algo em oculto. Tanto que depois só Noé percebeu que Enoque já tinha ido. É claro que a pirâmide ali, a construção física, ficou como testemunho, né? E todos que visitaram e visitam até hoje ali no Egito podem ver aquela pirâmide. Mas o que estava sendo construído em Enoque para que ele alcançasse essa fé de arrebatamento? Como na noiva hoje. Veja que tipo perfeito. O templo sendo construído sem ouvir um barulho de martelo. Cada pedra que era trazida, ela já era trazida na medida. E aquilo era só encaixado. Então, cada indivíduo do corpo da noiva, está sendo moldado pelo Espírito Santo e está sendo unido neste corpo, nessa unidade. Mas debaixo desse 7º selo, deste silêncio, não está sendo percebido. Toda pedra foi enviada, uma foi cortada desta forma, outra daquela forma, uma cortada atrás assim, mas todas elas foram encaixadas. Eles começaram a assentá-las, levantando o edifício, indo muito bem. Então, da forma que Deus fez você,
com suas características, com o seu dom, muitas pessoas ficam querendo ser como outras, tendo comparações, mas veja, cada pedra foi cortada de uma forma. Mas quando todas elas fossem juntas, quando todas elas fossem reunidas, aquilo formaria aquela perfeita construção. Então, o que nós precisamos é aceitar a forma que Deus nos fez e não tentar ocupar o lugar de outro, mas desempenhar a nossa função. Porque cada membro, estando no seu lugar, ele irá executar a sua função perfeitamente. E um membro fora do seu lugar, além dele não desempenhar a sua função como deveria, ele ainda estará impedindo aquele membro daquela função de desempenhá-la. Então veja que quadro perfeito. E eles encontraram uma pedra de aparência estranha. Agora vem a pedra angular, que foi rejeitada e que está sendo rejeitada hoje. E, irmãos, essa pedra na primeira vinda, que foi Jesus, todos nós sabemos, como Paulo menciona, ela não foi rejeitada, não foi por Roma, pelo mundo pagão. A rejeição se deu pelos religiosos, pelos fariseus, por aqueles que criam no profeta Moisés, por aqueles que tinham a mensagem dos seus dias. José foi rejeitado, como eu disse, não foi pelo mundo árabe, não foi por outra nação gentia, mas foi exatamente pelos seus irmãos, que tinham a graça, Jacó. E hoje não está sendo diferente. A rejeição dessa revelação, dessa pedra, não é pelas denominações. As denominações já rejeitaram há muito tempo. Não é pelo mundo pagão. É por esses irmãos de José. E daí vem o aperto para esse grupinho noiva. Nós vamos chegar lá. E eles encontraram uma pedra de aparência estranha. Ela não vem nas grandes embalagens. Ela não está nas grandes vitrines. Então é rejeitada. É muito fácil aceitar esses presentes, consumir esses produtos que vêm nessas embalagens maravilhosas, bonitas, polidas. O difícil é aceitar, é crer, é receber essa pedra, essa revelação da forma que ela vem, de aparência estranha, através daqueles que não são nada, que são os pequeninos. Eles não quiseram aquela coisa, disseram, isso não pertence aqui. E eles a lançaram para fora, jogaram-na sobre uma pilha de ervas daninhas. Como nós vemos lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Eles o lançaram para fora. E vieram a saber, construindo e indo adiante, vieram a saber que a mesma pedra que eles rejeitaram era a principal pedra de esquina. Jesus disse isso. Permitam-me dizer-lhes algo, irmãos. Ouçam isto, e eu digo com respeito. O inferno todo não pode parar isto. Foi ordenado por Jesus Cristo para ser assim e assim será. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Sobre a revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como? O que é isto?
Que tipo de igreja é esta? Carne e sangue não te revelaram isto, Pedro, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Revelação espiritual da palavra de Deus pelo Espírito Santo. E aí nós vemos as pessoas e líderes para tomarem decisões, para concordarem com escrituras, com citações da mensagem, tomam líderes influentes, tomam homens, como aconteceu na primeira vinda. Ao invés de voltarem às escrituras, aos pergaminhos, eles foram ouvir dos fariseus, dos saduceus, dos líderes das sinagogas, o que eles pensavam a respeito daquilo. E hoje não tem sido diferente. A Bíblia fala, o profeta fala, e eles não tomam o que as Escrituras disseram. Eles não tomam o que a mensagem diz. Eles vão consultar esses líderes influentes. Veja o quadro se repetindo. Sendo que Jesus disse que a sua igreja estaria edificada sobre esta pedra. Revelação espiritual da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela está movendo-se adiante. Agora, irmão, sendo que ela tem sido zombada e perseguida e pressionada e tudo mais, numa destas gloriosas manhãs, aleluia, o grande mestre que está na glória apontará para seus servos, não por força, não por poder, mas por meu espírito, diz o Senhor. Não por teologia, não pela gramática, não por estas outras coisas, mas pela simples, santa e inadulterada fé no Filho de Deus e o que ele disse em sua palavra. O profeta reforçando aqui essas afirmações. Ele está pintando um quadro, ele está pintando. O que é isto? Uma igreja cheia do Espírito Santo que foi pré-ordenada antes do princípio do mundo a aparecer ali em sua glória. E em alguma destas manhãs ele deslizará pelos céus como um grande imã. E ele pegará esta igrejinha que tem sido perseguida e a colocará no corredor da fama quando ela for ao céu, declarando em alta voz: este manto de carne deixarei, e levantarei e tomarei o prêmio eterno, clamando enquanto passo pelos ares. Adeus, adeus, doce hora de oração. Amém. Veja que maravilhoso. Essa igrejinha é sempre uma minoria. José era um contra a maioria dos seus irmãos. Deus trabalhando com ele por revelação, e não é o quadro hoje. Uma minoria tem dado crédito ao que Deus tem mostrado acerca, claro, do arrebatamento, da transformação, da ceia das bodas, mas também desses eventos pós a grande tribulação, deste milênio, esta terceira vinda, este retorno triunfante. E José, com toda empolgação, com toda alegria, indo contar isso a seus irmãos, porque a revelação ela traz esse estímulo, é o vinho. Mas os seus irmãos não puderam receber, porque eles eram carnais. Eram filhos de Jacó? Eram. São igreja? São. São virgens? São. Mas não alcançam o batismo do Espírito Santo. E como eu acabei de ler aqui, posso até repetir essa parte.
revelação espiritual da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Por não receber o batismo do Espírito Santo, não pode receber a revelação. Não pode ser lhe revelado. Então essas coisas não lhes são agradáveis ao paladar, aos ouvidos, lhe causam, lhe fazem mal. Esta carne fresca, voar nessas alturas. Então, como José foi tratado de um menino sonhador, hoje tem tido indivíduos como José, sonhadores, sonhando com seus cavalos brancos, sonhando com este grande retorno em Apocalipse 19, são sonhadores para estes irmãos. São loucos para estes irmãos. Não podem ser compreendidos esta linguagem. Mas por quê? Porque não possuem o batismo do Espírito Santo. Essa aqui é a verdade. Por isso não podem receber a revelação espiritual. Perguntas e respostas número 1, de 23/8/64. Aqui, colocando um adendo, dito pelo profeta, claro, que as virgens nécias, elas vão para a tribulação, mas elas já entram salvas ali. Parágrafo 151 em diante. Agora, a essa altura, veja, a noiva gentia está no céu e a virgem adormecida, a virgem gentia, não deve ser salva durante esse tempo da tribulação. Ela já foi salva, mas foi rejeitada na noiva. E ela só passa pelo período da tribulação pelo tempo da purificação, porque ela rejeitou Cristo. Olha que interessante, rejeitada na noiva. E aí o profeta vem e fala que ela rejeitou a Cristo. Por quê? A noiva se tornou Cristo. A noiva se tornou a palavra. Irmãos, não sou eu que estou afirmando. É só você ver o que o profeta está dizendo. Não é uma unidade? A noiva se torna um com Cristo. Então essas pessoas que estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando Cristo na noiva. Através da noiva. Através desses indivíduos que a receberam. Ah, mas esse grupinho, esse José, um sonhador? Ah, irmãos, nós não vamos ter tempo aqui hoje, mas Deus nos permitindo. Mas esse José sonhador, lá na frente ele estará como governador. Lá na frente ele estará como um príncipe, aquele que tem o alimento para dar para esses mesmos irmãos. Ele estará lá com o poder para julgar se esses irmãos vivem ou não. Essa igrejinha, esse José o sonhador, sendo zombado aqui, sendo ridicularizado por crer nessas revelações. É isso mesmo. Veja, eu não li mais aqui os versículos, mas você pode tomar aqui Gênesis capítulo 37. A história de José é muito conhecida, por isso que eu já estou adiantando aqui, por causa do tempo também. Ela já está redimida no corpo pela sua morte. Por isso não há mais período de tribulação e de sofrimento para a noiva. Vem, ela entra. Mas a igreja gentia, que apenas acredita nele e toma os credos denominacionais e assim por diante, e ainda assim. Esses credos denominacionais que as igrejas chamadas da mensagem têm tomado, vindo com esses espíritos denominacionais. Não foi assim com Israel na peregrinação no deserto? Quantas coisas eles trouxeram do Egito? Deus teve que eliminar aquela geração. Levantar de Josué e Calebe, aquela nova geração, então,
entrou na Terra Prometida? É o mesmo quadro. Então, uma citação aqui maravilhosa de Perguntas e Respostas número 1, de 23 de agosto de 64, falando das águias, né? O profeta mostra aqui que Jesus ele se comparou com a águia. E nós, águiazinhas, se alimentamos da palavra do dia. Veja, então você, que é águia, você se alimenta dessa palavra do dia. Aí o profeta cita aqui a escritura, né? Mateus 24, 28. Porque onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. Nessa Bíblia, em inglês, ela fala que se ajuntarão as águias. Na nossa do português, das nossas traduções aqui do português, fala que se ajuntarão os abutres, né? E na escritura de Lucas, se não me engano, lá em Lucas 17, que fala, né, que traz esse mesmo contexto de Lucas 24, já fala que onde estiver o corpo se ajuntarão as águias. Mas no inglês, a tradução também, mesmo em Mateus 24, ali se ajuntarão as águias. Aí o profeta fala assim, Deus chama a si mesmo de águia, e então nós somos águiazinhas, os crentes. Onde quer que esteja a palavra, a verdadeira natureza da ave se mostrará por si. Vê? Uma águia a qual deseja carne fresca. Tem que ter sua carne fresca. Ela não é um falcão, ela é uma águia. A águia, e essa é a carne mais fresca. Não a que fez Moisés, nem a que o fez Sankey, nem Quinox, Calvino, mas agora mesmo, a carne que é morta para o dia. E essa é a parte de Cristo que morreu para confirmar esta palavra. Disso é que ela se alimenta. E ninguém pode segurar a águia, pode prender a águia. Se no contexto que ela não estiver tendo alimento fresco, ela vai voar, ela vai à procura deste alimento. Então, perguntas e respostas número 1, essa de 3 de janeiro de 54, para reforçar aqui a noiva fora do juízo do trono branco. A partir do parágrafo 42. Cristo vem 3 vezes. Da primeira vez, ele veio para redimir a sua igreja, está certo? Da segunda vez, ele vem para receber a sua igreja. Da terceira vez, ele vem com a sua igreja. Veja, ele vem para redimir, ele vem para arrebatar, para ser arrebatada no tempo das pragas e assim por diante. Volta novamente para o milênio, vive ao longo do milênio. Se você estiver cheio do Espírito Santo essa manhã, e se o poder de Deus estiver movendo em cada fibra do seu corpo, de que lhe serve passar pelo juízo? Você já está julgado e foi recebido e foi cheio, já está transladado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Não vai ser, já está agora mesmo transladado. Eu até recebi uma pergunta de um irmão sobre o selamento, se todas as pessoas já estão seladas com o Espírito Santo. E veja essa afirmação do profeta, que interessante, né? Estamos vendo cada vez mais que o último eleito estará sendo alcançado com esse selo. E aí não restará mais tempo, como diz em Apocalipse 10, né? O anjo forte jurou que não haveria mais tempo. E veja, não estará, mas já está agora mesmo transladado. Isso espiritualmente já aconteceu com essa noiva. E logo chegará a este ponto literal, físico. Por isso eu digo, o arrebatamento já começou. Esse rapto, esse processo, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá do verso 13 em diante, são 3 etapas. O mesmo Senhor descerá, um alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ou seja, já foi dado o início. Já estamos aí em processo. Então, meus irmãos, o quadro é dramático, porque nós olhamos para o comportamento das pessoas
E os frutos já podem ser colhidos. Os frutos demonstram a natureza da árvore. O que ela é. Os irmãos suportem só mais um pouco. Um resumo das eras, retirado da exposição das eras, falando sobre lucros, tirando lucros através do Evangelho, né? Obtendo lucros através do Evangelho. Mateus 24, verso 24, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E aí o profeta fala assim: e quem são os que se esforçarão por enganar aos escolhidos? O espírito do anticristo nos falsos ungidos. E aí nós voltamos lá, o profeta mostrando Judas, que pregou, operou sinais e maravilhas, estava ali juntamente com o restante da igreja. Mas o que distinguiu? O que trouxe à cena? O que identificou? O que denunciou? O batismo do Espírito Santo. Clamando que têm sido ungidos por Deus para os últimos dias, eles são os falsos messias, seres ungidos. Eles clamam que são profetas, porém são um com a palavra? Nunca. Eles adicionam aqui e tiram ali. Ninguém pode negar que o Espírito de Deus manifesta-se em dons sobre eles. Mas como Balaão, eles têm seus programas, fazem apelo por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra ou contornam-na por medo que uma controvérsia diminua suas oportunidades de maiores lucros. É a pura verdade. É muito fácil nós vermos isso nas denominações. Nós temos aí grandes homens, né, que não precisa citar um nome, que são verdadeiros especialistas em lucratividade através do evangelho no mundo religioso. Todavia, o profeta nos chama a atenção nisso dentro da onde? Da mensagem. Esses falsos ungidos, Balaão foi trazer aquela mensagem para uma nação, prestar aquele serviço para uma nação que era parente de Israel, que cria no mesmo Deus de Israel. O profeta mostra isso na exposição das eras e em outras mensagens. O fundamento era o mesmo. 7 altares, as doutrinas, os rudimentos, tudo era o mesmo. A diferença era o quê? Que Moisés era o profeta vindicado. A revelação do dia, da hora, estava em Moisés, a coluna de fogo lá o vindicando. E, no entanto, os dons de Balaão eram genuínos. Veja o quanto a coisa fica fina. No entanto, pregam salvação e livramento através do poder de Deus, exatamente como Judas tinha um ministério por Cristo. Foi Cristo que deu o ministério para ele, mas ele teve a oportunidade de mostrar quem ele era. E quando Jesus partiu o pão, irmãos, é perfeito. Quando Jesus partiu o pão, estava ali servindo a ceia. Então, Deus autorizou aquele espírito a entrar em Judas. Leia lá em São João capítulo 13. E o que simboliza esse partir o pão? Jesus, quando se encontra com aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús. E eles entram naquele diálogo, mas quando Jesus vai ali na casa deles e parte o pão, a Bíblia fala que os seus olhos se abriram. O entendimento deles foram abertos e eles o reconheceram. Veja, a abertura da palavra. Então veja que bem após a palavra ser aberta nos nossos dias, nós estamos vendo esses falsos cristos se manifestando. Agora, quem nota isso? Quem discerne isso? Só os eleitos.
Porque é o que Jesus disse em Mateus 24, verso 24. Se possível fosse, mas não é possível. Então não engane os eleitos captam isso. Os demais regozijam e glorificam e creem com toda a sua força que aquilo é Deus. Mas pelo fato deles serem semente errada, consequentemente eles têm um espírito errado motivando-os. Religiosos? Eles suplantam os eleitos, eles superam os eleitos em esforço e zelo. Mas o zelo de Laodiceia, aí está a diferença. O zelo de Laodiceia, o profeta dizendo, não o de Cristo, porque busca grandes multidões, grandes programas e sinais espantosos entre eles. Pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam a vinda do profeta mensageiro. Embora em poder e sinais e verdadeira revelação de este supere a todos. Sim, este espírito falso que nos últimos dias é tão semelhante ao verdadeiro. Somente pode ser conhecido por seu desvio da palavra. E quando se descobre que é antipalavra, sempre regressa ao argumento que já explicamos como falso. Nós estamos tendo resultados, não estamos? Então Deus deve estar conosco. Veja que quadro. Já finalizando aqui. João capítulo 4, verso 6 em diante, quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana, e eu queria chamar a atenção aqui, essa escritura é bastante conhecida, mas só citando aqui, que quando Deus vai tratar com o eleito, veja que Deus vai individualmente a pessoa. Deus não trata com grupo. Então esse argumento que, se isso tivesse que vir, tinha que vir a nosso grupo, a nossa igreja, através de mim, ou de fulano, ou de ciclano. E Deus foi aquele indivíduo, né? Nesse caso aqui, aquela mulher samaritana, e trouxe para ela esse entendimento, essa revelação de quem ele era. E não é diferente nos nossos dias. Para reforçar isso, na era da igreja de Tiatira, Deus está fora dos grupos. Deus está tratando com o indivíduo. Foi lá com a samaritana, nos dias do irmão Branham também, e nos nossos dias. Qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, ele será duplo. Primeiramente ele disse, eu porei numa cama, de acordo com a última parte do verso 22, será um leito de tribulação, ou a grande tribulação. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 25. Aí ele cita aqui as virgens. Agora, eu desejo que vocês vejam isto claramente. Assim tomarei novamente a ilustração da filha de Jezabel, casando-se na casa de Judá e desta maneira levando-a diretamente à idolatria e fazendo que Deus entregasse Judá à morte. Foi isto que Balaão fez também. Então aqui estava Jezabel, com seu paganismo. Lá longe está Judá, particularmente adorando a Deus e vivendo sob a palavra. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante que isso aconteceu, Jeorão levou o povo a se tornar idólatra. No instante em que este casamento teve lugar, Judá estava morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. E aí o profeta fala, os luteranos se organizaram, morreram. Os pentecostais, que eram a igreja dos dias ali do profeta, né, em que o profeta saiu deles ali, se organizaram, morreram. O Espírito os deixou. E hoje? As igrejas da mensagem. No instante que se organizaram, o Espírito Santo também as deixou. Embora não o creiam, mas ele o fez.
aquele casamento trouxe a morte. Então, a igreja casando com o pastor, casando com o sistema, casando com sua organização, e a noiva casando com Cristo, com a palavra, se tornando um com a palavra. Você pode observar, a igreja estando unida em seus credos e doutrinas, a noiva saiu dela, talvez, falando fisicamente, esses indivíduos estejam juntos ainda, mas espiritualmente eles já estão em lugares diferentes. Esses eleitos já estão em Cristo. E em Êxodo capítulo 3, nós podemos verificar esse texto de quando Moisés é chamado, por Deus para ir libertar Israel e libertar o seu povo. E através daquele clamor do povo, quando o povo chegou àquele aperto, aquele momento que chegou a Deus, Deus falando lá no verso 7 de Êxodo capítulo 3, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por este motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Então nós podemos olhar para esse quadro do primeiro Êxodo. O povo precisou chegar a esse ponto, aquele faraó que não conhecia José e tal, e também nem se importava pela história de José, e chegou a essa opressão. Nós olhando para os nossos dias, se nós não notamos, se nós não observamos o quanto estamos sendo oprimidos espiritualmente e literalmente, perdendo espaço cada vez mais neste mundo, haja vista a influência satânica por todas as áreas que nós podemos olhar, o custo de vida cada vez mais alto, cada vez mais difícil, cada vez necessário mais trabalho para ter ali o necessário para a sobrevivência. Se isso tudo não nos mostra este mesmo quadro do primeiro Êxodo, então realmente não tem mais o que mostrar. É exatamente esse período que estamos passando. As aflições, tanto espiritualmente como naturalmente. E ainda, quando nós voltamos no quadro de José, ele sendo ali perseguido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, esses membros da família de Jacó, esses membros da mensagem, não são outros. Os outros nem conhecem esse povo, é insignificante comparado ao mundo religioso. Mas quem conhece esses indivíduos, a não ser o grupo da mensagem? Então aqui está este tipo acontecendo novamente. Então, já aqui para finalizar, eu não poderia deixar de citar essa mensagem do terceiro Êxodo. A partir do parágrafo 66, o profeta diz assim: todos sabemos que estamos divididos, e estamos numa terrível condição. E a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu é hoje. Estamos bem ou à beira do grande e terrível julgamento esperando a igreja. E antes que esse julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo. Agora, você pode ver o que estamos falando em oração faz alguns momentos, porque Deus teve de endurecer o coração de Faraó para pôr o povo de volta na terra prometida, antes que ele pudesse abençoá-los, para lhes trazer o Messias. Então, se tudo aqui tivesse mil maravilhas, com certeza nós não desejaríamos o Messias, esse milênio, esse rapto, essa transformação. Se nós estamos aqui gozando de plena saúde, uma vida financeira bem
família, tudo, sem nenhum problema, então com certeza não teríamos esse clamor. Mas Deus vem, como fez com Israel, apertou o coração do faraó e hoje tem apertado novamente, para que nós possamos chegar a esse clamor, a esse desejar esta vinda, desejar este arrebatamento. Ele foi tirado de seus irmãos porque era espiritual. Agora o profeta falando aqui já no parágrafo 72 de José. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo. O menor do grupo. Esse grupo espiritual, comparado ao restante do grupo da mensagem, que ficou aí só com os rudimentos e doutrina, comparado aos que crê na abertura, né, pelo menos dizem que crê, é um pequeno grupo, é uma minoria. E aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido, eles deviam tê-lo respeitado. Porque eles o aborreceram porque ele era irmão. Porque ele era irmão? Não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. Está vendo? Mas foi eleição de Deus. Foi escolha de Deus. Ele lhe deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar os sonhos perfeitamente. E podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram. Como o profeta fala lá na exposição das eras, a revelação de Jesus Cristo, que isso seria para um grupo, uma classe especial de pessoas, com instrução sobrenatural, habilidade de ouvir de Deus. Ou seja, um tipo ali de José. Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia, mas não há espírito. Eles rejeitaram José, o expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com isto. É um bando de santos roladores. Não queremos ter nada a ver com isto. O excomungaram, venderam ao mundo. E toda pessoa hoje que decide pela palavra, pela totalidade da palavra, por receber o selamento do Espírito Santo, ele é excomungado. Nós temos visto isso acontecendo explicitamente nos nossos dias. Cada pessoa que recebe essa revelação espiritual que Deus tem dado, ela é excomungada. Talvez não chega a ser expulsa ali do grupo, mas ela não consegue uma união ali. Ela fica afastada. Aquilo não consegue se aproximar, porque vai sendo selada para o lado de fora. Portanto, há pessoas que foram eleitas, tem um nome no livro da vida do Cordeiro, mas elas não podem concordar com isso. Elas são de mente espiritual e, portanto, não podem concordar com isso. Elas não podem suportar isso. Não importa se seus pais e mães viverem em qualquer que seja a igreja organizacional. Vai além do afeto, vai além do sentimento humano. Deus os elegeu para isso, para optarem pela palavra. A igreja sente que não necessita. As igrejas lhe dirão isso, e os homens podem se pôr de pé e lhe fazer tal discurso intelectual. Podem quase fazê-lo crer nisso. Agora paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos que enganariam o próprio escolhido se fosse possível? Os discursos intelectuais seriam tão polidos que isso iria enganar o povo. Argumentos, escrituras deslocadas aqui e ali, parágrafos isolados, um discurso bonito, intelectual, cada vez mais a psicologia sendo explorada para manobrar o povo. É o Evangelho, são homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que ele quase poderia fazer qualquer pessoa intelectual
se você só estiver confiando no intelecto deles. Eles condenariam o Espírito Santo e tomariam a maneira do homem. Agora, essa é a mesma coisa que eles pensaram sobre José e se livraram dele. E lá no Egito, como nós pensamos isso? Como eu poderia gastar horas? Você poderia ficar aqui por 3 anos e nunca deixar esse tema, de noite, e ainda assim estar encontrando as grandes sementes do Espírito Santo. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição se levantar. Pode ver José ser tirado para que a perseguição pudesse se levantar. E então ver Deus com sua roda nas rodas, tudo girando perfeitamente. Então, José, tipo de Cristo, tipo da palavra sendo rejeitado. E todos hoje que aceitam a palavra, que concebem a palavra, automaticamente ou consequentemente vão sendo rejeitados. Virá um êxodo, quando Deus mostrará quem é quem, onde a própria igreja, a noiva de Jesus Cristo, será levada num êxodo para a terra que foi prometida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Neste lugar, você não tem de ir lá e pelejar como eles, já está preparada. Se a habitação deste tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando, para que onde eu estou estejais vós também. O grande êxodo está próximo. Observe como Deus fez aquele êxodo, quais preparativos ele fez, e estude só por 1 minuto. Então veja hoje, muito bem, antes deste êxodo, levantou-se um faraó que não conhecera José. Está vendo? Um faraó que não conhecera a José. Não conhecera a José. O que José representava? A parte espiritual neste êxodo espiritual. Então é neste ângulo que eu queria falar sobre José, representando esta parte espiritual. E quem é a parte espiritual? É a noiva. Um tempo atrás eu trouxe aqui num programa falando sobre a igreja carnal, natural, e a igreja espiritual. José era esse espiritual, seus irmãos os carnais. Jacó o espiritual, Esaú o natural. E assim caminhamos pelas escrituras desde de Gênesis até o Apocalipse. Então, está havendo essa unidade da igreja, mas a unidade da noiva com Cristo. Agora a última citação, que eu não poderia deixar de fora, muito bem lembrada aqui pelo meu irmão e amigo ali de BH, irmão Renan, que me passou essa citação e que encaixa perfeitamente aqui. É o tempo da unidade e o sinal, 18 de agosto de 63. Pode pegar a mensagem toda, mas eu vou citar aqui apenas alguns parágrafos, a partir do 36. Agora, que é o mesmo hoje, que o clérigo, nós não interpretamos isto corretamente, é justamente como foi então. Eles não pensavam que era o tempo. Eles pensavam que estavam vivendo bem, pacificamente, então, e eles não estavam procurando por nenhum Messias. E Jesus disse que sua vinda seria como um ladrão à noite, quando as pessoas estivessem conscientes de sua vinda. Mas lá haviam algumas virgens que foram para encontrá-lo. A metade delas tinham azeite em suas lâmpadas e estavam prontas. Elas estavam aguardando por aquele sinal. E é para estes que estou falando nesta noite, para aqueles que estão aguardando o sinal. Agora, o sinal de sua vinda. Então veja que aqui já se resume a esses dois grupos, de nécio e prudente. O resto não está procurando, não está interessado na vinda, não está procurando por isso. Está restrito a esses dois grupos. E estes sinais dados pelo Senhor é dado somente para os crentes. Os incrédulos nunca veem isto. Eles passam por cima disto. E eles não veem isto. Essa revelação espiritual não é para incrédulo. Muitas vezes nós queremos mesmo levar para todo mundo, mas não é. Não é para o incrédulo. E agora, simplesmente tão certo como isto é,
que o anjo de Deus poderia se pôr de pé nesta plataforma hoje à noite, simplesmente tão verdadeiro como estou olhando para você. E eu poderia estar olhando nele, ou você poderia estar olhando nele. Pulou aqui. E você poderia não vê-lo. Agora, você sabe que isto é escriturístico. Isto é exatamente a verdade. Eles viram. Você sabe que Paulo caiu. Ele vai citando aqui quando Paulo caiu do cavalo, aqueles sinais, mas já pulando aqui para o parágrafo 45. Agora, aí vem, na primeira vinda, antes de Tito invadir ali Jerusalém, matar todas aquelas pessoas, veja o que aconteceu. Agora, antes que eles pudessem fazer isto, o mundo teria que se unir. Veja hoje, falando politicamente, a direita, a esquerda, comunismo, isso e aquilo, está havendo uma união. O ecumenismo, protestantismo, que não é mais protestantismo, não protesta mais, se unindo com o catolicismo, está havendo uma união. Tito, este grande general romano, teve que unir o seu exército e cercar, depois que estes judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus a eles. Este foi o tempo que Tito reuniu seus exércitos e veio para tomar a cidade. Primeiramente, teve que ter uma unidade do povo de Deus, assim chamados contra a palavra de Deus. Como todos sabem, uniu a religião com a política, né? Os judeus com Roma, para matar Jesus. Né? A união da religião com a política. E hoje, quem é Jesus? Quem é Cristo? Quem é a palavra hoje, nos nossos dias? Onde ela está? Ela está nesse grupinho espiritual, está encarnada nesse grupinho. E está havendo uma união desta igreja, porque aqueles judeus eram a igreja. O grupo espiritual era Jesus e os que o receberam. Então, da mesma forma, estamos vendo os grupos da própria mensagem se unindo para exterminar, para matar a palavra, que está encarnada neste grupinho sonhador, tipificado por José. Primeiramente, teve que ter uma unidade do povo de Deus, assim chamados, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse unir a si mesma contra o povo de Deus. Vem? Então veja que sequência. Essa igreja chamada povo de Deus se une contra a palavra, que está nessa minoria, que é a noiva. A noiva é tirada, depois a nação, a política, a religião vem e se une contra essa igreja. Aí vem a perseguição, aí vem essa grande tribulação. Mas antes dessas virgens nécias, antes dessa igreja que fica para a grande tribulação sofrer essa perseguição da grande tribulação, eles perseguem o grupinho eleito. Veja que quadro que o profeta está mostrando aqui. Eles se unem para perseguir a palavra, não é o que nós estamos vendo? As alianças sendo formadas para perseguir esse grupinho. E aí traz esse aperto, como os irmãos de José se uniram para perseguir José. Não foi o que aconteceu? Os próprios irmãos de José se unindo, formando aliança, tomando conselhos um dos outros. Por que não foram a Jacó? Por que não foram consultar a graça, examinar? Não, eles tomaram conselhos entre si para perseguir. Mas José foi tirado deles. Eu creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou tomando estas luzes vermelhas e os sinais que brilham e tudo mais. Das mulheres, como elas fazem, e os homens, como eles agem. As igrejas, como elas fazem, como elas estão fazendo. E eu creio que estamos guarnecidos na linha, como elas fazem, mostrando a este pequeno grupo, com todo o meu coração,
que eu creio que estamos guarnecidos na linha da palavra de Deus nesta grande e profética hora, justamente antes da vinda do Senhor Jesus, se unindo e se aprontando. Então, meus irmãos, esta pequena meditação simples e humilde sobre este aperto, como ele vem por causa da revelação, por causa desses eventos futuros, por causa deste pequeno grupo espiritual, crendo nesta totalidade da palavra, seus próprios irmãos o perseguindo. Por quê? Tempo de unidade, tempo de união. A noiva se unindo com Cristo, a igreja se unindo com a política, com seus credos e dogmas, mas a noiva se unindo com a palavra. Que Deus os abençoe, que isto possa ser de edificação para você. Tome essas citações, estude, leia o contexto, todo o texto, e estamos sempre dispostos a aprender de Jesus Cristo, né? Como ele disse, que nós deveríamos nos tornar, sermos como crianças, né? Sempre dispostas a aprender do Espírito Santo. E aqui estamos compartilhando este pouco que nós sabemos, claro que não através de nós, mas através do profeta, através das Escrituras Sagradas. Eu tenho recebido perguntas, é muito válido, sempre traz um crescimento para nós, principalmente quando as pessoas vêm com o espírito correto, né, de saber das Escrituras, da mensagem, e preocupadas, né, interessadas com o seu arrebatamento, com o selamento nas suas almas. Aqueles que desejarem podem nos procurar, nós vamos tentar aqui colocar de alguma forma endereço de e-mail, algum contato que fique mais fácil aí para quem desejar entrar em contato. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.